Salmo 46. Coloquemos-nos em pé para a leitura do Salmo 46. Está entre os salmos mais queridos, mais amados. Que mensagem encontramos aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? É o nosso Deus, é o nosso refúgio, é o nosso escudo. Esse é o nosso Deus. Assentemo-nos e ouçamos a explanação da palavra de Deus. Repare a palavra nosso aparecendo aqui. Não se diz, Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Deus. Irmãos, religião individualista, religião do diabo. Nós vivemos num mundo onde parece prevalecer o individualismo. A busca do meu interesse, do que é o meu Deus. Aliás, as crianças já, a primeira palavra que elas aprendem, né? É meu. Meu brinquedo, meu pai, minha mãe, meu vovozinho querido. Eu gosto de ouvir isto. Meus irmãos, repare bem que Jesus nos ensinou a orar, o Pai Nosso. A busca do Pai Nosso e do pão nosso de cada dia. Nosso. Deus é o nosso amparo. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Você não pode viver a vida cristã sem o nosso, sem uma oração que chame a Deus de nosso, sem orar em grupo. Você pode orar sozinho, mas essa oração inferior. A oração superior é onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome. O que pedirem em meu nome, o que vocês concordarem. Meus irmãos, é na comunhão dos santos que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Por que é que você veio hoje à reunião? Porque você sabe que Deus não é seu, Deus é nosso. E Deus é nosso Pai, e Deus nos congrega na família, e é aqui que Ele ordena a vida e a bênção. Bênção que você não vai ter sozinho. Não adianta orar sozinho, não adianta viver com um relacionamento com Deus sozinho, achando que isso basta. Meus irmãos, Deus nos batizou no corpo pelo Espírito Santo, fomos batizados no corpo de Cristo, somos família de Deus. É nosso Deus, é nossa bênção, é aqui que o Senhor derrama a vida e a bênção para sempre. Existem orações que só serão respondidas em grupo, só serão respondidas quando nós orarmos nosso, ao lado de alguém que é nosso irmão na fé. Pode ter certeza do que eu estou falando. Foi quando o povo se reuniu e Jesus disse, permaneçam. Ele não disse permaneça, ele disse permaneçam em Jerusalém, estejam unidos em oração, aguardem, eu vou derramar o meu Espírito, e o Espírito é derramado em grupo, o Espírito não é derramado na individualidade. Enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, falando entre
vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Repare o contexto coletivo. Entre vós, na coletividade, falando entre vós, na comunhão. E hoje nós tomamos café da manhã juntos. Nós estivemos juntos na vigília, estivemos juntos na reunião de oração, estivemos juntos nas casas, nas células. Meus irmãos, eu convido vocês, eu exorto vocês em nome de Jesus Cristo, que vocês procurem mais uns aos outros, procurem visitar uns aos outros, procurem a comunhão uns com os outros, mais e mais. Meus irmãos, aqui a gente deve celebrar o corpo de Cristo, no qual Jesus é o cabeça. O discipulado se dá em grupo também. Nunca você vê, praticamente nunca, Jesus discipulando alguém individualmente. Quando ele começou a chamar os discípulos, ele já formou um grupo, ele já chamou 2, 3, ele já chamou 12, ele começou a formar grupo, e é no grupo que se dá o desenvolvimento, é no grupo que a gente vai, como que ferro afiando ferro, como a gente vai aprendendo uns com os outros. Veja quantas vezes na Bíblia, no Novo Testamento, aparece a expressão uns aos outros, uns com os outros. A importância da comunhão. Vamos participar da ceia do Senhor, e na ceia do Senhor nós celebramos a nossa unidade, comemos cada um de um pedaço de pão, mas esse pão é o Cristo todo, pertencemos, temos que discernir o corpo de Cristo. E aqui então a gente vê, Deus é o nosso amparo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Sabe a palavra fortaleza em hebraico aqui? Ela significa uma fortaleza inexpugnável, intransponível, uma fortaleza daquelas que não tem brecha. Meus irmãos, Deus é essa nossa fortaleza, e eles estão num contexto de povo de Deus, num contexto de povo de Deus que vive em Jerusalém, e que há uma fortaleza sim. Há um muro ao redor de Jerusalém, mas não é nesse muro que eles estão confiando. Há um muro. Você tem porta na sua casa, você tem janela na sua casa, você tem parede, você tem telhado, você pode ter sistema de segurança, mas você tem que saber que não é nisso que está e que reside a sua segurança. A nossa segurança é o nosso próprio Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é muito maior. E diz aí o Senhor Altíssimo, Elion, a ideia do supremo acima de todas as nossas ameaças, maior que o gigante Golias, é o nosso Deus. E esta foi a fé, como Davi podia contemplar a força, o Altíssimo sobre o gigante, maior que o gigante, maior que tudo. E é nessa força que a gente caminha, é nessa força que a gente vence. Qual é a visão que você tem de Deus diante das tribulações? Veja aqui, há muita tribulação, o quadro é caótico, né? Você vê as montanhas sendo abaladas, a terra sendo abalada. Quantas vezes aparece, pelo menos já logo dos primeiros versículos, o termo montanhas, e essas montanhas sendo abaladas. As montanhas são as coisas mais sólidas que a gente conhece. Aqui em São Paulo temos uma montanha famosa, o maior pico do Jaraguá. Minha avó veio para o Brasil e já tinha o Pico do Jaraguá. Muito antes da minha avó, o Pico do Jaraguá estava lá. Passam as gerações e o Pico do Jaraguá está lá. Ele é sólido, a gente nasce, a gente morre e o Pico do Jaraguá está lá. É a montanha, ela é muito sólida. Mas, meus irmãos, quando as coisas mais sólidas da nossa vida, da nossa existência, se abalam, quando as montanhas, como o Pico do Jaraguá, se estremecem, quando chega um terremoto daqueles da nossa existência, que abalam as coisas mais sólidas da nossa vida, nós não seremos abalados, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O Senhor, nossa fortaleza, o Monte Sião, o pequeno Monte Sião, onde estava o templo ali construído, ele permanece inabalável. Perceba o contraste, montanhas estremecendo, sendo abaladas, mas o Monte Sião intacto, pelo poder do nosso Deus que nos sustenta e nos guarda. Tem mais um outro contraste maravilhoso, que ele fala da braveza do mar, né? Ele fala das águas, furacão, tempestade, temporal, tsunami, as coisas mais terríveis
caóticas e ameaçadoras à vida humana, e veja o contraste que ele estabelece. Há um rio, meus irmãos, no meio da tempestade, estamos protegidos, estamos como menina dos olhos de Deus, guardados nesta fortaleza inexpugnável, e há lá no nosso interior, há lá no nosso núcleo, no nosso monte, na nossa cidadela, há um rio para a cidade, para o povo de Deus. Há uma provisão divina, há um sustento, e esse rio caudaloso, esse rio que provê água pura, cristalina, que provê vida, que provê peixe, que nos sustenta, um rio em contraste com tudo que é ameaçador, essas águas bravias, montanhas estremecendo o nosso monte, guardado intacto, braveza dos mares, e um rio tranquilo e calmo que o Senhor providenciou para nós. Há um fenômeno no seio dos mares, lá no mais profundo, que se chama travesseiro marinho, assim é dado o nome, travesseiro marinho. Por quê? É como o lugar de descanso do oceano, é o lugar onde o oceano repousa sua cabeça e descansa tranquilo. Pode ter um tufão, um furacão na superfície, pode ser que as ondas estejam bravias lá em cima, mas lá no fundo do oceano, uma paz. Inclusive os paleontólogos, eles gostam muito desses travesseiros marinhos, porque lá, porque a água fica praticamente intacta, parada, se preservam os fósseis. Então é possível encontrar, fósseis intactos, por causa da calmaria. Assim deve ser o coração do crente, assim deve ser o coração da igreja, o coração do povo de Deus, um rio de paz, de bênção, de vida, de suprimento, a despeito da tempestade exterior. Meus irmãos, esse salmo é composto num conjunto, a gente não sabe precisar o momento histórico, mas sabe que é de turbulência, sabe que é de desastre. Coisas caóticas aqui estão sendo descritas. O quadro exterior e de ameaça é medonho, é tremendo, mas a confiança em Deus é tão maior. Deus Altíssimo, o nosso amparo, a nossa fortaleza, está nas mãos do ser mais poderoso sobre a face da terra. E como o Marcos falou aí, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você faz parte do povo de Deus? Você está enturmado? Você faz parte do time de Jesus, da família de Deus? Então você conta com esse amparo, com essa fortaleza. Essa é a fortaleza para o povo, essa é a fortaleza. Um dia a gente cantou, o Senhor virá buscar a sua igreja, é o seu povo que Ele ama e que o ama. E no meio do tumulto, no meio da confusão, tem nações aqui, esses mares bravios, esses terremotos, esse caos da própria natureza, simbolizam todas as ameaças, não apenas da própria criação, vulcão, terremoto, tempestade, inundação, tsunami, todos os desastres naturais, mas simbolizam também todas as ameaças exteriores. As nações estão bravas, estão se levantando, poderosas elas são, reinos, exércitos poderosos contra o pequeno povo de Deus, que milagrosamente não teme o poder das nações. O pequeno povo de Deus não teme as poderosas nações, os desastres, o caos, não teme. E por que não teme?
Porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E aí, você teme? Se você teme é porque sua fé não está no Deus vivo e poderoso. Não é? Está proibido de temer. Não andeis ansiosos por coisa alguma, disse Jesus. Por coisa alguma. Não tenham medo. Não tenha medo, não temas. Eu sou contigo, diz o Senhor. Eu sou o Deus de Israel. Eu sou o teu Deus, que te tomo pela tua mão direita, que te ajudo, que te protejo, que te guardo, que dou vitória para você diante do gigante, que dou vitória para você diante do exército inimigo, que dou vitória para você diante dos poderosos. Os reinos se abalam também, os reinos, e Deus faz cessar as guerras, e Deus dá a vitória, e Deus troveja, Deus é o mais poderoso. E você pode se sentir assim, tão ajudado e tão apoiado por Deus. Eu tinha muito medo, era um menino besta. Me sentia atormentado, com medo de tudo. Dormia de luz acesa, já contei isso. Muitos de vocês já sabem. 13 anos de idade, e a besta que vos fala, com a luz acesa, meus irmãos, todos eles aí na igreja, né, hoje, são testemunhas, apaga essa, eu lembro dos céus falando assim, ei seu bestão, apaga essa luz que meu irmão mais novo, pode irmão mais novo tratar o irmão mais velho assim? Mas ele estava com sono, ele queria dormir, e eu lá com luz acesa, dormia com o olho aberto, outro fechado, com medo de fantasma, medo de monstro, medo de coisas, ficava achando que eu tinha que proteger a minha casa. Ah, meu pai e minha mãe estão dormindo, eu tenho que proteger aqui. Podemos ser atacados por ETs, podemos ser atacados por, sei lá, menino besta. Um pastor veio nos visitar, pastor Douglas. Ele veio visitar, minha mãe contou os problemas, eu tinha insônia, angustiado, com medo do futuro. Com 11, 10 anos de idade já tinha insônia. Era um garoto problemático, precisava de ajuda. Aí minha mãe chamou o pastor para me ajudar. E uma coisa que o pastor disse para mim me ajudou bastante. Não assim, não foi mágico, mas foi uma base para eu construir a minha confiança em Deus. Ele disse, você tem medo de demônio, né? Eu falei, eu tenho. Você tem medo de fantasma? Eu falei, eu tenho. Você tem medo de assombração? Eu tenho. Tem medo de tudo. Aí ele disse assim, você acredita em Deus? Eu acredito. E quem é maior? Deus ou o diabo? Deus. Posso perguntar para vocês quem é maior? Deus ou o diabo? Deus. Quantos deuses existem? Um só. E o diabo não é Deus. Todo poderoso só tem? Só tem um. Por que você não confia aqui? Por que você tem tanta facilidade de enxergar o mal, de enxergar o diabo, de enxergar o demônio, de enxergar o monstro, de enxergar o fantasma, de enxergar a assombração, e você não tem facilidade de enxergar Deus, de enxergar os anjos, de enxergar a proteção divina? Por que você não tem facilidade para enxergar Deus do teu lado? Deus não é maior? Então, por que quando você fecha os olhos, você se sente assombrado pelo mal? Você tem que abrir os olhos, porque o mal está ali, o mal está te ameaçando. Por que você não sente Deus ali, Deus te protegendo, Deus te abençoando? E o Salmo de número 4 diz, deitar-me faz, né? Não, aí eu já estou no Salmo 23, deitar-me faz em verdes pastos, mas tudo bem, casa bem. Logo me deito e pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo, não é? Aonde está a nossa fé? Essa é uma boa pergunta. Você recebe uma má notícia e de repente é assombrado por ela e por todos os males que ela representa. E a pergunta é, aonde está a tua confiança?
Como temos a tendência de crer mais no mal, crer mais numa má notícia, sermos mais pessimistas do que otimistas. Você acha que o Brasil vai ser campeão? Nem vou perguntar isso, né? Campeão vai ser a França que é forte, é a Espanha que é forte. E a gente já ressabiado, né? Macaco velho, já perdemos, já apanhamos de 7-1, né? Achamos que o mal é o que nos aguarda. Então vivemos às vezes, essa é uma maneira de demonstrar que nós estamos às vezes muito pessimistas em relação ao futuro. Eu não estou garantindo nada, tá? Isso aqui não é... Não vai mudar o resultado do seu bolão lá para ver se... o pastor falou que o Brasil vai ser campeão. Mas eu acredito que o crente, o cristão, quem confia em Deus, tem motivos para ser a pessoa mais otimista no mundo. Não a respeito, vai ser assim, vai ser assado. Não, no meio de todas as tribulações, somos jamais do que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus falou, no mundo vocês vão ter tribulação, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou com vocês, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, confia. E eu pude, a partir daquele momento, exercer mais confiança. Eu começava a ler os Salmos, começava a ler a Bíblia, e comecei a fortalecer a minha confiança, a minha visão em Deus, os meus olhos fixos em Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da salvação. Não é que você vai desconsiderar as ameaças que existem, não é que você vai simplesmente não tomar as medidas que você tem que tomar, mas tudo que você fizer, você vai fazer com uma confiança inabalável em Deus, porque Deus é sua fortaleza inexpugnável. E aí no meio daquela situação ameaçadora, se sentindo inferiorizado pelas coisas tão maiores do que nós, de repente aí você olha para Deus tão maior do que toda ameaça, e você experimenta a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardando a sua mente e seu coração. E temos aqui o encerramento no versículo 10, uma exortação de Deus: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus falando assim: aquietai-vos, fica na tua, você não é Deus, eu sou Deus. O problema do ansioso é que ele acha que é Deus. O problema daquele garoto que não conseguia dormir é que ele achava que ele é que tinha que promover proteção para casa, proteção espiritual. Ele não podia sossegar e descansar, porque ele que tinha que vigiar aquela noite, ele que tinha que velar. Meus irmãos, Deus é quem vela por nós. Descansa, porque até dormindo Deus te abençoa. Sabe o que diz aqui? Deus a ajudará desde a antemanhã. Deus a ajudará a cidade, ajudará o seu povo, desde a antemanhã, desde a alva, desde a alvorada. Meus irmãos, eu não sei que hora que você acorda, eu só sei que Deus acorda antes de você. Eu não sei a hora que o teu inimigo acorda, mas só sei que Deus acorda antes dele, já sabe de tudo, e está provendo salvação, libertação, vitória para você. Caminha em paz, desde a antemanhã. O dia ainda nem, sabe, a alvorada é quando você ainda não é capaz de ver o sol, mas você já começa a ver a claridade que se avizinha. Então é esse momento, desde a antemanhã, o dia com as suas vicissitudes, com seus desafios, com as suas tribulações, com tudo que você tem que enfrentar, ainda não nasceu, e Deus já se levantou por você, por mim e por nós. Deus é o nosso amparo, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aquietai-vos e sabei, eu sou Deus, diz o Senhor. Deixa Ele fazer a sua parte, deixa Ele ser Deus e descansa no Senhor, repousa em paz, trabalha com confiança. Não vai ser preguiçoso também, mas você vai trabalhar, vai fazer a sua parte com confiança, com paz. Deus nos ajuda, meus irmãos. A vida é muito curta. Vamos viver na paz de Deus, vamos experimentar a paz, vamos experimentar a proteção divina. Coloque-se em pé, vamos ter um momento de oração. Quero desafiar você a ter mais fé em Deus.
Esse salmo nos desafia a colocar os nossos olhos no Altíssimo, no Senhor Altíssimo, que está sentado num alto e sublime trono acima de todo principado, potestade, dos reis da terra, dos espíritos malignos, de tudo mais, de todo o inferno, de todas as assombrações, de todos os feitiços, de toda praga. Um Deus acima de tudo, um Deus que é por nós, uma fortaleza segura, debaixo das suas asas nós podemos nos abrigar. Você precisa de mais fé, de mais confiança? Você precisa experimentar aquela paz de Deus que excede a todo entendimento, guardando a sua mente e seu coração? Você precisa voltar-se para Deus, você precisa participar do povo. O povo não é perfeito, o povo de Deus é como Pedro, que é capaz de encontrar-se muitas vezes em fragilidade, negando até o próprio Senhor. Ele cai, mas o povo é um povo que se levanta, é um povo que tem uma meta, é um povo que tem um Senhor, é um povo que está aprendendo as coisas. É um povo, é um lugar onde as virtudes cristãs são valorizadas e cultivadas, no mundo que se distancia do bem, se distancia do amor, que celebra o individualismo, o estrelismo, o querer sobressair-se sobre outros, enquanto o nosso Deus nos ensina a amar, a querer bem, a nos alegrarmos com o sucesso do outro. Não tem lugar para inveja, não tem lugar para ciúmes, porque nós somos amados por Deus, porque Deus tem um lugar para nós no corpo de Cristo, um papel para nós na família. Deus tem um cuidado especial com cada um de nós e nos abençoa nesse corpo. Se Deus te chama a fazer parte do corpo, se você tem entendido isso, se Deus te chama a botar a sua confiança total nele, a olhar firmemente para Jesus, de modo a você ter paz. O amor de Deus lança fora o temor, todo medo, o temor da morte, porque você está em Deus, porque você está no amor de Deus, porque você bebe do amor de Deus, porque você está amando, porque você deixa o amor inundar seu coração e extravasar para alcançar os que estão ao seu redor, e você se torna um instrumento do amor, um instrumento da paz, um instrumento da fé, um instrumento da confiança, um instrumento da justiça. Nesse mundo tumultuado, uma luz no meio das trevas, um sal para preservar e salgar e santificar a terra, o bom perfume de Cristo, ali no seu ambiente de trabalho, uma luz, a luz de Deus, ali na sua família, uma luz. E aí, aquilo que é a bênção de Deus na sua vida vai se estendendo para aqueles que estão ao seu redor, e aqueles que se sentem ameaçados podem vir para debaixo das asas e serem protegidos pelo Senhor, encontrar no corpo de Cristo esta fortaleza, esse socorro bem presente. Meus irmãos, Deus é nosso amparo, nossa fortaleza, nosso pronto auxílio, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos. Se você tem temor do futuro, temor do desemprego, temor por causa das doenças, temor por causa dos acidentes, temor por causa das coisas que assolam a vida, confie você a depositar sua fé, a sua confiança, a sua esperança em Deus. Levanta a tua mão, quero orar por você, onde está todo mundo de olho fechado, e você que busca, foi tocado, se a palavra de Deus falou com você, onde você está, levanta a sua mão, quero orar por você. Pai, vai abençoando a vida de cada um que de modo especial entendeu a sua mensagem, se sentiu desafiado, se sentiu amado, sentiu que deve voltar, sentiu que deve confiar, sentiu que deve se entregar ao teu amor, aos teus cuidados. Senhor, abençoa, guarda, Senhor, que essa fé cresça mais e mais, e que eles possam entender o papel, o lugar deles nesse mundo, na vida,
e que possam fazer parte desse corpo de Cristo, e que possam ser edificados, fortalecidos, e que o Senhor os encha com teu Espírito Santo, que eles experimentem a vida abundante, a alegria, a paz, inunde os seus corações, a confiança, e que eles sejam destemidos, que eles não temam mais nada que tem que enfrentar, nenhum gigante, nenhum demônio, o inferno inteiro, todos os poderes desta terra, porque eles são teus, porque eles são protegidos pelo Senhor. Louvemos ao Senhor, cantemos nesta hora. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Esse é dia de rendição aos pés do Senhor. Se ao teu lado estou, que bênção, que privilégio segurar nas mãos do Senhor nosso Deus.